Estamos de volta para algo especial. Hoje, a NDTV exibe uma série muito especial sobre o maior símbolo catarinense, a Ponte Hercílio Luz, que completa 100 anos e carrega uma identidade e a própria memória do Estado. Até maio, que é o mês do centenário, você vai ver com a gente essa história como nunca viu na TV. Na nossa estreia, a gente vai desembarcar juntinho em Floripa do passado para entender por que essa ponte se tornou tão necessária para a capital e para Santa Catarina. Há um século, ela repousa sobre o mar, imponente e grandiosa, erguida em um tempo de limites e de coragem. Santa Catarina ligou margens e construiu permanência. Há 100 anos, Santa Catarina desafiou o próprio tempo. Uma obra que enfrentou o mar, testou a engenharia e mudou para sempre o caminho do nosso estado. A Ponte Hercílio Luz não nasceu pronta, nem nasceu consenso. Para entender por que ela se tornou muito mais do que uma travessia e passou a representar identidade, memória e futuro, é preciso voltar no tempo. Porque antes da ponte, Santa Catarina era outra. Estamos no fim do século XIX. Florianópolis ainda se chamava Desterro. A capital de Santa Catarina vivia cercada de água. Não havia ponte, não havia estrada direta e nem garantia de travessia. Era uma ilha muito visitada por embarcações estrangeiras, embarcações que vinham fazer o comércio. O Desterro tinha uma ligação forte com o comércio Rio de Janeiro. Toda a economia basicamente era por barcos. Poucos produtos importados ou de maior valor agregado que chegavam pelo porto. Era um porto de referência desde o século XVIII. Se não, chegava pelos barcos, pelas canoas de um pau só. O isolamento não era só geográfico. Ele comprometia o abastecimento, limitava o comércio. A grande produção vinha de regiões como Biguaçu, como São José, né? Então essa região ela era muito produtiva. A região ali de Santa Amaro, ali para cima. Então todo esse espaço litorâneo, ele produzia muito. E o espaço de comércio que se dava era o espaço da ilha. Só que a travessia ela também emperrava. O grande problema comercial em todos os tempos é o quê? É o problema das vias que garantem o comércio. Por volta de 1900, a ilha tinha pouco mais de 30 mil habitantes. Mais de 90% da população do estado se concentrava no continente. As principais atividades econômicas também. Isso criava um descompasso político para a capital. O que se pensa lá na região de colonização de Blumenau? E a gente não está falando da cidade de Blumenau. Nós estamos falando do grande município de Blumenau, que chegou a ter 15 mil quilômetros quadrados. Então, todas aquelas colônias, eles buscavam a produção do trigo, que era um alimento sofisticado, eles buscavam a produção de embutidos, de carnes e tal. E a ilha, aquela discriminação, nossa, mas produz farinha, o conceito discriminatório. Pô, é só tirar aquela raiz, ralar e tá feito. Então. E aí o dinheiro ia para a capital, para voltar para eles, então tira a capital daí. Sem uma ligação terrestre permanente, Florianópolis corria o risco real de perder relevância administrativa, econômica e simbólica. É nesse cenário que surge um nome decisivo. E o Hercílio Luz
Por duas razões, ele conseguiu captar esse sentimento, sobretudo para impedir que uma campanha que já tomava conta de certos setores no interior catarinense, houvesse alguma viabilidade de mudança da capital, da antiga Desterro, né, Florianópolis, já, para a cidade de Lages. A grande defesa que se fazia era exatamente de concentrar a sede da administração estadual do governo de Santa Catarina na região mais central do estado, que naquela época era exatamente o município de Lages, que já era um município economicamente importante e forte aqui no nosso estado. Construir a ponte era, antes de tudo, afirmar que Florianópolis continuaria sendo o centro do poder e da identidade catarinense. No próximo episódio, a história do homem que ousou ir além. Primeiro estadista republicano de Santa Catarina foi Hercílio Luz. Cem anos de história. Não perca o próximo episódio.